noite, sejam bem-vindos para mais um podcast, mais um episódio incrível aqui, né? E como de costume, vamos abrir aqui o nosso podcast com a nossa incrível frase, né? Que a frase de hoje seria qual? Aqueles que não querem abrir mão de nada, não conseguem mudar nada. Ela nos lembra que para crescer e inovar uma empresa e tudo mais, é preciso abrir mão de certas coisas, como ideias, momentos marcantes da nossa vida. A gente às vezes precisa abrir mão, porque o que a gente não abre mão, a gente não consegue transformar. Não é, Gabriel? É isso mesmo. Boa noite e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Bom, hoje é uma sexta-feira, começou frio, né? O dia hoje tá chegando aí, esse tempo frio. E eu não sei vocês, mas a gente que é um pouco moreninho assim, a gente começa a ficar um pouco cinza, né? Uma coisa antiga lá, tem que passar os cremes. Eu fiquei amarela, olha. A gente tem que passar aqui os cremes pra gente poder cuidar da pele. E o assunto de hoje, né, nós temos dois profissionais incríveis aqui, né, que vai falar um pouquinho sobre a questão da estética, né, junto com a gente, que é a Chayane e a doutora Adriana, não é isso? Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada pelo profissional incrível. Bom, começar com você, Chayane. Conta um pouquinho da sua história. Como é que você escolheu a estética com tantas profissões aí que você poderia estar trabalhando? Vamos lá, uma história meio louca, né? Bom, eu desde pequena, desde os meus 13, 14 anos, eu já fazia unhas, né, em casa. Naquela época a gente cobrava R$5 para fazer uma unha, uma manicure e um pedicure. E aí depois eu fui crescendo, fiz faculdade de Direito, me formei, né? Meu pai queria muito que eu fizesse e entreguei o diploma para ele. Mas eu ainda penso em exercer, porém a estética acabou, né, me picando e eu fui picada pelo insetinho, não teve jeito. Eu trabalhei já em outros lugares até que começou aquela fase, acho que foi em 2018, 2019, um pouco antes da Covid, de negócio de alongamento de unhas, né? De gel. Exatamente. Eu fiz curso pra isso também. Menina. Pois é, menina. E aí eu comecei a fazer esse negócio de unha, de alongamento e me apaixonei. E aí eu fiz um curso e comecei a trabalhar em casa. Trabalhava na sala de casa, né, fazendo unhas. E gente entrando, gente saindo, cachorro latindo, aquela loucura. E a cobaia aqui, né? Exatamente. Hoje tem que ser. Foi a cobaia. Sofria naquela, como que chama? A maquininha. Aquela cabine que esquentava a unha, misericórdia. Eu comprei aquele famoso kit de iniciante. Sei, eu aquele comprei gel também. Horrível. Aquele rosa, né? Pô, menina, que gel que é aquele? Ele sai queimando tudo. Eu que o diga. Eu testei em mim mesma, porque eu não coloquei na minha mãe, eu não coloquei a prova na mãe, né? Mas eu testei em mim mesma. E, gente, queimou toda a minha unha, assim, sabe? Estragou. Tem até hoje que quando eu fui tirar, eu sem querer atingir minha unha de verdade. Aí ficou assim. Ficou. Colou fina. mesmo. Colou mesmo, de verdade. Não, aquilo não colava, aquilo era uma tortura. Nossa, era mesmo. E Era esquentava mesmo. muito quando eu colocava na cabine. Nossa, Era. ardia. Era terrível. Eu achava que eu tava fazendo errado, mas agora fica universal. Não. Vai muito. De esquentar vai muito tanto da forma que você faz, né? De não desgastar tanta unha, quanto do produto também, que tem que ser de qualidade. Porque aquele produto mesmo que é o XD, né? Gente, nossa, ele esquenta mesmo muito. Eu tenho até hoje, eu Mas acho. que iniciante, né? O pessoal compra esse mais baratinho, né? O pessoal Exatamente, coloca, gente. é o que a gente tem, né? E aí, por fim, que eu comecei, fui fazendo, e aí foi um período, assim, que pra gente que começa a empreender, não é fácil, né? Eu moro numa cidade, São João da Boa Vista, é uma cidade um pouco, assim, muito boa de trabalho, mas lá você precisa ter nome, vamos colocar assim, né? Muito nome. Então, eu que não era conhecida, eu sou do interior, né? Não sai lá, ninguém me conhecia lá. E aí, por fim, que meu marido falou pra mim, olha, as contas estão chegando, você tá fazendo uma cliente por mês, você vai ter que ver o que vai fazer, né? E aí eu voltei pra onde eu trabalhava, que era uma imobiliária. Eu administrava uma imobiliária. E aí deu mais 6 meses, eu falei, eu não aguento mais, eu vou trabalhar por conta e eu preciso fazer dar certo. Por fim que eu saí de vez, e dessa vez foi de vez mesmo. E voltei a fazer alongamentos e fazia minha unha 4 vezes na semana, fazia e desfazia, e postava. E aquela coisa de quem tá iniciando, né, na área de empreendedor.
E aí, por fim, que eu fui começando, fui pegando uma, fui pegando outra modelo, e fui tendo portfólio, e foi indo assim, e fui me especializando. Até que ele chegou em mim e falou assim, olha, ainda tá difícil as coisas, você sabe, então se chegar até o final do ano, você não tiver com uma carteira de clientes, você vai voltar para algum lugar, você vai trabalhar, porque a gente precisa. E eu falei comigo, eu não aceito isso, eu não aceito, eu desde sempre me virei, eu vou dar um jeito, eu vou fazer dar certo. E aí, por fim, que eu fui indo e fui pegando uma, fui pegando outra indicação. Aí eu fui trabalhar num salão, aluguei um espaço num salão e fui fazer, nossa, foi onde eu bombei, fui fazendo vários clientes, naquela época eu tava cobrando R$50, só pro pessoal me conhecer, é um investimento, né, que a gente faz. E tirava dinheiro do bolso, ele pagava tudo, né? Mas a gente sabe que empreender é assim. Até que depois de lá, deu super certo. E aí eu fui abrir meu estúdio. Que a gente tem uma casa lá aqui embaixo, né? Tinha um ponto comercial. E consegui abrir meu estúdio lá. E foi aonde começou essa trajetória. Foi porque eu não desisti. Eu fiquei, mesmo. Gente, olha, vou falar pra você. Pra mim conseguir minha carteira de clientes assim, fixa, de eu não precisar mais depender de publicação e de propaganda, foi coisa de 2 anos. Você mantém essa recorrência, né? 2 o bacana anos. do alongamento é que tem a manutenção, né? Exato. Então, você trabalha direitinho. Exato, exatamente. E é aquela coisa, se você junta um bom atendimento com um serviço de qualidade e expertise no assunto... Sim. Aí fechou você cativa o cliente. Exatamente. Eu, na época, quando eu vi que estava dando certo, eu falei, eu preciso agora de um curso para me especializar. Porque antes, quando começou essa coisa de alongamento, era muito normal aquelas unhas grosseiras ser, na época, unha natural. Hoje não é bem assim, né? Hoje as unhas são bem mais finas, são diferentes, minimalistas. E aí eu falei pro meu marido, eu quero fazer um curso agora, especializante, e o único que eu achei, que não foi nem na região, mas o único que eu gostei, foi em São José do Rio Preto. Misericórdia. Foi, era 4 horas de viagem, e eu falei pra ele, eu vou fazer com essa pessoa, porque eu quero ser a melhor. Eu procurei em Campinas, procurei em São João e nada. Foi a única que eu achei. A gente foi 2 dias de curso. Eu voltei de lá com outra mente, outra expertise. Super animada, né? Exatamente. Exatamente. E o que eu ganhei as clientes foi nisso, na naturalidade. As pessoas me conheciam, começou a me conhecer pela naturalidade. Porque na cidade onde eu estava, as pessoas não iam muito longe fazer um curso de alongamento. Fazia tudo ali. Então, uma passava conhecimento para outra e era o mesmo conhecimento, né? E eu fui buscar um conhecimento de fora, que era um conhecimento mais intimista, mais natural, exatamente, mais diferente. E foi aonde o pessoal começou a falar, poxa, né? Eu quero um alongamento assim, mais fino, mais moderno. E aí depois eu ainda voltei lá, depois de 6 meses, fiz mais outro curso, foi mais 2 dias que eu fiz, e depois eu fiz outro curso online. E aí depois disso aí, foi crescendo, eu fui pegando mais clientelas, comecei a dar curso no Instituto Mix, que tinha uma escola de cursos lá, profissionalizantes, e depois comecei a dar os meus cursos, né, particulares no meu estúdio. Ai, que tudo, né? E uma coisa que é muito bacana, vocês... percebeu que quando você começou a ensinar, parece que realmente o seu conhecimento começa Foi demais. A desenvolver? A gente parece que, olha, eu vou falar pra você, realmente a gente só aprende quando a gente começa a ensinar. Né? Porque na hora que você se escuta, você consegue compreender muito mais. Você absorver uma coisa e estudar é uma coisa. Agora, quando você começa a falar... A gente, né, meu ouvido tá mais perto da minha boca. Então, assim, eu consigo ter aquela noção do que eu tô falando. E, às vezes, eu mesmo, na hora de ensinar, eu tirava dúvidas que eu mesmo tinha, comigo mesma. E eu, ensinando assim, eu falava, gente, acabei de descobrir alguma coisa aqui agora que eu nem sabia. E vem as perguntas dos alunos também, né, que isso te força exatamente, a você a buscar cada vez mais. Exatamente. E é uma coisa, assim, que no começo você fica um pouquinho com medo, né? Você fica um pouquinho nervosa, porque, poxa, eu vou ensinar e se eu não tiver resposta? Mas é uma coisa, assim, que você acha que você não tem o conhecimento. Mas como eu estudava bastante, né? A cada pergunta que eu recebia, eu aprendi um pouquinho mais. Além de eu explicar, eu mesma me ensinava, né? Então, eu acho que é bem interessante isso. E foi nessa jornada, uns 4 anos. E aí depois foi quando eu falei, bom, esse ano, que era esse ano de 2025,
eu queria migrar para a área da estética, porque lá no meu estúdio eu estava fazendo alongamento de unhas, e aí depois eu comecei a alugar, então comecei a ter profissionais de sobrancelha, profissionais de cílios. Eu falei, poxa, e se eu abrir uma clínica de estética, né? Que abrange um pouco mais, faz algumas coisas a mais. E nesse tempo, minha mãe estava fazendo a faculdade, ela começou de farmácia e depois fez de... Fiz a pós. Começou de físio, né? E depois fez a de farmácia. E aí ela também estava querendo mudar um pouquinho de profissão, começar a seguir o que ela gostava, né? Eu falei, bom, vamos juntar o útil ao agradável. Eu já queria abrir para uma área de estética, né? E ela também gostava muito de estética. Eu já fiz sobrancelha fio a fio, já fazia microagulhamento no rosto, né? A gente fazia lá no estúdio. Então já partia para a parte da estética, já não era tão beleza, né? Igual o alongamento. E aí foi aonde ela entrou. Agora fala um pouquinho. Conte um pouquinho, né? Dani. Essa Como aqui é que fala foi? mais com a Você tem que ficar... Peraí que eu já vou te... Você não viu ela na clínica ainda, quando ela entra naquele escritorinho dela lá, que ela senta na cadeirinha dela. Nossa, eu só escuto. Pá, 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 pá. Falei, gente, a Chayane não para de falar. Pelo amor de Deus, vai, fala. Tá bom. Mas essa mudança junto que a senhora trouxe também, foi muito de incentivo por essa... Então, na verdade, como eu estava te falando, eu fui designer gráfica há 23 anos. Eu já estava, assim, saturada do mercado gráfico, né? Só que mesmo ser designer, eu já vinha fazendo alguns cursos na área da estética, porque eu gostava muito. Então, eu vinha aqui para Campinas, fazia uns cursos, fazia algumas coisas por lá. E, assim, com o intuito de dar uma guinada, de sair dessa área que eu já não suportava mais sentar na frente do computador. Sério? Eu trabalhava, às vezes, 12 horas. Não, a gente trabalha muito. Eu que o digo. Teve uma época, quando eles eram crianças ainda, que eu saía do computador de manhã, 6 horas da manhã, acordava eles iam para a escola, e voltava. Aí eu ia dormir um pouquinho, para a hora que eles chegassem eu poder dar uma assistência para eles durante o dia e depois sentava no computador de novo. Então, misericórdia. Era muito tempo. Era um trabalho assim, ainda mais quando você começa a trabalhar para você, né, a vida inteira. A gente sempre... Eu trabalho desde os 12. Os 12 eu fui babá. Aí depois fui trabalhar em matéria de construção. Meu pai abriu padaria, eu fui trabalhar. Então, aí depois conheci meu marido com 16 anos. Aí a gente foi trabalhar junto. E de lá para cá, eu não sei o que é não trabalhar, né? Essa questão empreendedora tá desde cedo, né? Então... Tá na veia, né? Então, a vida inteira, assim, a gente trabalhando, né? E quando não tinha o funcionário gráfico para fazer o serviço, porque naquela época, você é mais jovem que eu, lógico, acho que você não vai lembrar. Mas quando saiu o computador, que as pessoas podiam comprar o computador custava o valor de um carro. Eu comecei a fazer o serviço gráfico que eu falei, mas eu usava a Lan House. Um amigo meu, mandava até um abraço aí pro Diego e os pais dele, eles melhoraram porque a Lan House comprava a máquina para acessar a internet. Isso. Não era tão avançada. E aí eu comprei um CD com uma revista na banca, um CD mesmo, de Photoshop, que aí eu comecei a estudar. Ele melhorou uma máquina e eu pagava a hora a máquina e fazia meus serviços serviço. Porque não tinha condição de... Mas eu ainda sou um pouquinho antes de você. Eu sou ainda um pouquinho antes, que na verdade, na época, acho que foi o Robert, né, pai? Ele tá aqui, eu chamo de pai, né, meu marido. E ele foi, acho que no Paraguai, o computador veio do Paraguai para gráfica, e aí você tinha que garimpar alguém que sabia mexer naquele trem ali. Meu Deus. Uma coisa era mexer no computador, outra coisa já era mexer nas ferramentas, no software para poder fazer o serviço, né? E tinha que fazer a impressão para o fotolito, que era aquela impressora que você tinha que imprimir cada cor separada. E montar para fazer o fotolito. Era uma loucura a gráfica, né? E aí não tinha. A gente tinha um funcionário. Nossa. E esse menino, ele fazia quando ele queria, porque só tinha ele, era ele que sabia. Só tem eu. Então, tipo, ele, no final do dia, ele falava assim, hoje eu fiz 2 artes.
Nossa, meu marido chegava e falava, parabéns, você fez 2 artes. Eu com 20 clientes aqui pra fazer. Você fez 2 artes? Não, eu fiz 2 artes hoje. Beleza, né? A gente não tinha condições de fazer mesmo, porque era ele que fazia. E um dia teve um fim de semana e eu sempre olhando ali, estava com as crianças pequenas, né? O Matheus e a Chay já tinham nascido. E eu ali na gráfica. Todo dia eu ia pra gráfica e ficava ali sentada. Aí ele falava assim pra mim. Ele era muito preguiçoso, assim. Ele não gostava mesmo de trabalhar. Se ele pudesse, ele ficava sentado o dia inteiro e ele não mexia no computador. Mas eu chegava lá e eu falava assim, Silvio, você não quer que eu faça alguma coisa? Aí ele falava assim, ó, então você senta aqui e você vai desenhar essa letra pra mim. Então, porque naquela época, fonte era complicada. Você achar fonte. O pessoal... Até hoje. O pintor ia lá, desenvolvia uma escrita e o cara da loja queria que você fizesse o layout com aquela escrita, só que não tinha fonte. Aí você tinha que desenhar, vetorizar tudo aquilo, né? Misericórdia. E era horrível fazer isso. Aí ele não gostava de fazer. O que ele fazia? Senta aqui, ó, você vai fazer desse jeito aqui. E eu fazia, eu ficava o dia inteiro vetorizando coisa pra ele. E ele recebendo e eu Ainda bem que não tinha YouTube naquela época, hein? Não. Senão ele não ia sair Não, ia ser menino. cancelado, hein? Eu ficava o dia inteiro trabalhando. As crianças choravam e ela dava uma assistência, corria lá e fazia. E nisso eu fui aprendendo. Fui observando tudo que ele fazia. Aí teve uma festa em Guaxupé, de rodeio lá, festa de fim de semana, e precisava rodar um material na gráfica. E ele simplesmente não veio porque ele foi na festa. Ah, meu Deus. Não, eu vou na festa, não posso ir. E o material todo lá para rodar, os clientes precisando do material. Aí eu sentei, meu marido falou assim, será que você não dá conta de fazer? Eu falei assim, eu vou tentar. Aí eu sentei no computador, menina, e montei aquele negócio, estraguei um monte de papel vegetal, né, na impressão. Mas foi, quando ele chegou na segunda-feira, o material estava impresso. Ixi. Aí ele falou assim, ué, mas como que imprimiu isso aqui? Eu falei, não, eu consegui, né, fazer. E de lá para cá, fui eu que fui fazendo. Porque ele fazia 2 artes. Eu comecei a fazer 5, 6, 7, 10. Aí você viu que era ele que não queria fazer mesmo. Porque eu conseguia desenvolver, cuidando de 2 crianças, cuidando de casa, e eu conseguia desenvolver o material. Então, a gente já não precisava mais do arte finalista, porque eu virei arte finalista. Então, tudo caía no meu colo. E a gente foi trabalhando e montando, e gráfica, a gente vinha muito aqui para São Paulo, no Ipiranga, rodar material, sabe? A gente montava lá, aí fomos trabalhar com lista telefônica. Na época da lista telefônica, era 100, 150 clientes numa cidade. E eu fazia arte disso aí tudo. Aí contratamos pessoal, começou a mão de obra. Só que assim, foram anos e anos e anos na frente do computador fazendo isso. E eu gostava muito do que eu fazia, porque eu era boa no que eu fazia. Eu desenvolvi uma arte muito bem e eu gostava de fazer aquilo. Mas aí, sabe, você começa a lidar com funcionário, aí você começa a lidar com ações trabalhistas. É porque você precisa crescer, né? E não dá para você ficar ali preso só fazendo isso, né? E aí, quando você começa a lidar com tudo isso, Fica sabe? cansativo. E aí você vai desgostando e vai acontecendo aquelas coisas que vai te dando aquele ponto. Eu sei que no final, quando eu sentava no computador, eu até tremia, sabe? Era assim, trágico para mim sentar e fazer. Meu marido pedia um layout, faz um layout para mim, aquilo era o fim do mundo para mim. Porque eu tremia na frente do computador, aquilo já não estava me fazendo bem mais. Então, nessa transição, eu já estava fazendo os cursos na área da estética, que eu gostava muito. Aí, resolvi fazer faculdade, porque como eu casei aos 16 anos, eu parei no 2º ano do colégio. Nossa. Eu fugi, né? Fugiu da Naquela escola, época, eu foi? fugi. Não, eu fugi com meu marido, né? Sério? Foi, literalmente. Literalmente, né? Pegou as coisas correndo. Minha mãe tá escutando aí. Eu saí para comprar coxinha, carne moída para ela fazer coxinha de mandioca. E ela tá esperando até hoje e nunca mais voltei.
Nossa, minha amiga ficou traumatizada. Ela ficou sem fazer coxinha de mandioca um monte de tempo. Nossa! Juro por Deus. E aí, eu acabei fazendo enseja, né? Com meu marido, escrevi ele também. Falei, vamos fazer enseja, quem sabe a gente pode fazer a faculdade agora, né? As crianças já estavam todas encaminhadas, né? E aí passei no enseja e entrei na faculdade de físio. Aí eu vi que a físio não ia me atender bem na área da estética e migrei para farmácia, concluí o pós e curso. E estamos aí. Você queria mais os injetáveis, né? E a físio faz os injetáveis. Naquela época, né? Hoje já tem algumas convenções aprovadas e tal, mas quando eu comecei já não podia, né? Aí eu resolvi migrar para farmácia, porque farmácia também é um bol de soluções, assim. Você tem um monte de lugares que você pode trabalhar como farmacêutica, né? E aí eu já pensei um pouquinho mais além, né? Falei, nossa, daqui a pouco estou com 50 anos, então eu tenho que ter mais opções, né? A gente tem que ter um leque de opções. E a farmácia é um curso maravilhoso, né? Você trabalha em um monte de lugares, você tem um monte de opções. E aí eu migrei para a parte da estética mesmo. E a gente veio cair aqui no Tatuapé. E veio parar pra cá, né? Porque aí nessa parte de abranger para a área da estética, foi onde a gente começou a procurar alguns equipamentos da estética, né? E meu pai procurando lá no Facebook, apareceu um equipamento, e ele foi perguntar, né, quanto que era tudo. Aí o cara passou, né, a gente foi conversando, aí falou assim, não, eu tô vendendo a clínica. Eu falei, a gente, né, tá, vendendo a clínica, vamos ver qual que é, então. Aí ele foi conversando com a pessoa, tudo, até que a gente viu que a clínica era aqui em São Paulo, lá no Tatuapé, né, e era aquela unidade Homens, que é uma franquia, né, a Rede Homens. E aí foi quando a gente falou, poxa, em São Paulo, né, a gente de São João, do interior, ir pra São Paulo, como que será que vai ser? Misericórdia. Aí a gente veio, né, a primeira vez conhecer a clínica num feriado. E aí a gente conheceu, ela já estava em andamento, né, mas a pessoa estava... ela tinha feito um investimento que não era do ramo dela. Então, a gente sabe que as coisas, né, você precisa entender, você precisa investir, você precisa ter um tempo e cuidar, né, daquilo. Não dá para deixar na mão de funcionário. Você tem que realmente depositar 100% da tua energia em qualquer negócio que a gente vai fazer. E aí não estava sendo assim, e foi quando ele falou que ia vender. E aí a gente viu oportunidades, né? E ficou naquela, bom, vamos fazer então, e vai pra lá, fica 3 dias e vamos voltar pra São João. E vai pra lá e volta pra São João. E a gente pensou, caramba, se a gente fizer isso, não vai dar pra fazer nada, né? Exatamente. Vamos ficar então 15 dias direto. Passa o final de semana em São João, 15 dias direto. Aí a gente foi amadurecendo a ideia. Caramba, 15 dias também? O que você faz em 15 dias? Vamos ficar 3 meses. Aí tá, começamos a pesquisar as coisas para ficar 3 meses. Aí a gente pensou também, né? Poxa, você começa a pegar o negócio, o mínimo de tempo é 6 meses para ele estabilizar, né? Mesmo que tá em andamento. Sim. Então, o que a gente vai fazer em 3 meses? Aí falamos, bom, então vamos ver 1 ano. E aí depois a gente começa. Vamos 3 dias, 15 dias, 6 meses, 1 ano então, né? Vamos ver 1 ano, aí depois a gente volta pra cá e vai pra lá e volta pra cá, mas pelo menos a gente dá uma estabilizada lá e coloca alguém pra administrar. Aí a gente começou a vir pra cá algumas vezes pra ver como que tava o andamento da clínica, né? Pra ver ela aberta, em funcionamento. Aí a gente parou de novo e falou assim, caramba, a gente tá indo pra fazer dar certo, não é? Então, não é 1 ano. A gente tem que ir, vai fazer dar certo. Até que a gente veio de Malicuia. Nossa. Foi uma loucura, porque a gente veio dia 5 de janeiro num domingo, né? A gente pegou a mudança, que a casa continuou lá, né? Então a gente pegou metade das coisas. Trouxe pra cá. Veio num caminhãozinho, veio o carro, veio todo mundo assim... Foi pra casa, na segunda-feira a gente tava abrindo a clínica. Nossa, que bem. Foi. Maravilha. Foi uma loucura. E coragem, né? Foi. De Tudo muita isso coragem requer pra muito arriscar. coragem. Toda Exato. mudança requer coragem, né? Exato. E não foi fácil mesmo, porque no início eu coloquei assim, não empecilhos, mas eu coloquei muitas vírgulas.
e se isso acontecer? E se aquilo? Porque você tá numa zona de conforto, é difícil você Sair dela. Fazer sair, Eu acho que o pior de é sair da repente zona de dar esse conforto. passo e falar, poxa, né? E se não der? Então a gente ficou nessa questão e a gente, na verdade, você administrar um negócio seu, igual a gente começou lá, sabe, ali em casa, na segurança, tudo perto, é uma coisa. De repente você cair num lugar que você... Eu conheço São Paulo há 30 anos. 30 anos que eu frequento São Paulo, mas nunca morei aqui. E quando nós viemos ver uma casa aqui, eu falei para a Chay, falei, olha, a gente tem que morar perto, porque o trânsito de São Paulo me mata. E eu não aguento o trânsito de São Paulo. Eu já vivi muito aqui nessa parte de trânsito de São Paulo, é muito aborrecida. Eu falei, olha, não dá. A gente tem que achar alguma coisa perto. Nós achamos uma casa, um quarteirão da clínica. E no Tatuapé não é muito em conta as coisas, Não. Não, menino, Não. olha, eu vou falar pra você. No Tatuapé não é Na uma hora coisa que a muito gente em conta, começou não. a morar lá, que foi em padaria, foi em mercado, eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não, porque no interior, né? Interior, gente, interior, Mas é você vai lá por na conta- Hortinha. Exatamente. Por conta do metrô ali, o shopping, é uma área que ficou muito valorizada. ficou. O Tatuapé é um dos bairros mais caros que tem hoje, né? Um Gente, dos. o aluguel é caro, não é barato. É absurdo. Que nem Carrão e Tatuapé tá um do lado do outro. Se você vai no Carrão, já é metade do valor. Tudo. Nossa. Então, Nossa, cara, no no Tatuapé, só porque é Tatuapé. Bom, mas perfeito. Vamos lá, vamos iniciar o nosso quadro? A gente Vamos criou pra lá. conhecer a bebezinha. Gente, tem a bebezinha linda aqui, ó. A Catarina veio junto. ali. Pedi pro Michel subir a nossa letra. Michel, em poucas palavras. Em poucas palavras, venha falar. Sem mimimi, queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Bom, com o passar do tempo, a tendência é que o profissional ele possa evoluir, né? Assim como a sua estrutura, né? E graças a Deus, né, com toda essa história que você nos contou, dá pra ver, né? Você começou lá com cantinho, fazendo unha, né? E graças a Deus onde vocês chegaram hoje. Mas fala pra nós, clientes se preocupam às vezes mais com a estética do espaço do que com a técnica do profissional? Olha, atualmente eu vou dizer que é os dois, viu? É tanto o espaço quanto o profissional. É meio que um conjunto, né? Não dá pra você ir... Eu digo por mim mesma, vou falar por mim. Eu não vou num lugar, eu não olho só o lugar, mas eu olho o lugar, o atendimento e o resultado que dá. Então lá a gente até se preocupa com isso, né? E sempre deixar tanto o lugar, quanto o atendimento, que é o profissional, quanto o resultado que a gente vai oferecer. Então é uma mescla que a gente faz, né? Com certeza. Hoje, infelizmente, as pessoas reparam em tudo, né? E olham para tudo também. Eu acho que tem um local aconchegante, acolhedor, né? Que é até um diferencial que a gente trouxe para a clínica, é essa coisa do interior, do acolhimento, né? Geralmente é diferente. O pessoal Eu sou uma pessoa que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, até pro poste. Eu passo na rua, o cachorrinho olha para mim, oi, bom dia, criança. Então, é uma coisa assim que a gente traz lá do interior com a gente. E na clínica eu notei que o pessoal não tinha esse acolhimento. Os pacientes que chegavam da gestão anterior, eles chegavam assim meio um pé atrás, sabe? Tipo, como eu vou ser recebido hoje, sabe? Era uma coisa assim que quando eu chegava, eu acolhia. Vem cá, bom dia, boa tarde, vamos tomar um cafezinho. A pessoa fica até mais feliz depois que faz esse tipo de tratamento. A né? pessoa me olhava assim, tipo... Gente, mudou aqui? Mudou o pessoal aqui? Não, mudou a direção. Vem cá, vamos sentar, vamos tomar um café. Sabe? Traz um acolhimento. E aí, quando você está num ambiente com esse tipo de acolhimento e num ambiente que é confortável, um ambiente harmônico, acolhedor, é muito gostoso. Exatamente, você se sente até mais confortável, Exato. assim, Com certeza. Né? Inclusive, uma das frases, né, que a gente mais escuta lá. Nossa, gente, eu venho aqui e me sinto em casa. É o que a gente mais escuta. Porque realmente tem pacientes que chegam lá, a gente fica, antes do procedimento começar, 30 minutos conversando. Ele sai, fica mais 2 horas. Você viu que esses dias ficou 2 horas e meia lá com a gente.
conversando. Falou assim, nossa, perdi a noção da hora. Exatamente. Porque se sente acolhido e a gente cria um laço que não é só o paciente, é o nosso amigo, né? É o paciente, ele vira ali um misto de parte da clínica. Então, eles gostam de estar lá. Eles, dia certinho, eles estão lá, sabe? Eu tenho um paciente que no dia certinho ele tá lá, ele chega, ele já sabe que ele vai sentar comigo, ele vai tomar um cafezinho, depois a gente vai pra sala de atendimento. A hora que sair da sala, ele vai tomar um outro cafezinho. Se tiver um licorzinho, ele vai tomar, sabe? Vai bater papo, vai me falar da esposa, da filha, do serviço, e eu vou lembrar disso quando ele voltar. Eu vou estar lá para perguntar, e aí, deu certo com a sua esposa, deu certo com a faculdade da filha. Então, isso aproxima. Sim. Inclusive, semana passada mesmo, teve um que tava na salinha comigo e falou assim, nossa, Chayenne, eu gosto mais de vir aqui pelo ambiente, de conversar, do que do próprio procedimento. Porque, né, é uma coisa assim tão gostosa, é um momento que a gente tem para relaxar. Porque São Paulo é muita correria, né? É muito estresse. É porque você pega aqui numa cidade onde, infelizmente, muitas empresas estão focadas apenas no dinheiro. Exato. Em vender, tirar o dinheiro, não dar um atendimento bom, não dar um suporte. Né? O que vocês fazem é verdadeiramente um atendimento humanizado. Hoje todo mundo coloca uma IA para atender, faz uma coisa aqui e a gente entra nessa correria essa rotina, maluca, né? Exatamente. Tem algumas empresas, principalmente essas de depilação, que a ordem, né, que eu às vezes escuto pacientes que faziam depilação fora, eles falam, nossa, é 15 minutos, 10 minutos. É entrar, depilar, sair, entrar, depilar, sair. Nossa, e como uma linha de a produção, pessoa né? fica confortável? Exatamente, uma linha de produção. É uma linha de produção. Então, quando a gente chegou, eu falei para a chefe, falei, olha, o atendimento tem que ser de 1 em 1 hora. Sim. Porque tem o procedimento, o protocolo que nós elaboramos, né? Que é um protocolo diferente do padrão da Homens, porque a franquia, ela tem um protocolo lá, pop dela, padrão. Só que a gente chegou, eu olhei esse protocolo e falei, gente, vamos alterar, vamos ter resultado. Então, aí nós elaboramos o nosso protocolo, né? Colocamos algumas coisas a mais para dar um resultado melhor no paciente. Eu falei, atendimento é de 1 em 1 hora. Porque ninguém vai entrar correndo, ninguém vai fazer correndo e ninguém vai sair correndo. Né? A gente tem que ter esse tempo tranquilo para fazer o procedimento em paz. Então, na clínica lá, não tem. Pode, olha, a gente se precisar ficar até as 8 da noite, 8h30, eu fico, sabe? Mas eu não quero um atendimento de meia hora, de 20 minutos, porque não é o padrão da gente. Nós elaboramos um padrão lá que realmente é bem humanizado, tá ali acolhendo o paciente com calma, com paciência, porque aquele momento é o momento dele. Sim. Ele tirou aquele momento para se cuidar. Sim. Então, não tem que ter correria, estresse. Olha, tem paciente lá fora, sai logo da sala. Entendeu? Isso não pode acontecer. Então, a gente preza por esse padrão. E até porque dependendo do paciente, mesmo que seja o mesmo serviço, por conta de uma pele, uma situação ou outra, não é todo mundo igual, né? Exatamente. Ou seja, precisa ter uma atenção. Exatamente. Que cada um vai ter um diagnóstico diferente, né? Por mais que tenha as coisas padronizadas, a gente tenta personalizar ao máximo. Então, peraí, a gente começa, não deu resultado, tá estagnado, vamos ver por que não deu. Então, vamos buscar novos protocolos, né? Às vezes tem alguns protocolos lá. Exato. Vamos usar uma outra forma, usar um outro aparelho. Às vezes tem alguns protocolos lá que a gente faz que funciona com a maioria, mas sempre tem a minoria. E aí, quando não funciona, a gente fala, opa, peraí, né? É o que eu falo para todo mundo quando eu vou fazer fechamento. Gente, eu não estou vendendo pacote, eu estou vendendo resultado. Esse é o meu diferencial. Porque se eu entrego um resultado para o paciente e ele sai feliz, é um investimento que eu estou fazendo na minha clínica, porque ele vai falar para outras pessoas, ele mesmo vai ser a minha propaganda, né? Eu não vou apenas receber o dinheiro dele no final do tratamento,
tchau e benção e tá tudo certo. Não, não é assim. É um cuidado que a gente tem. Então a gente faz fotos, a gente faz uma finalização. Olha, eu tô te provando aqui que daqui pra cá melhorou. Olha, não melhorou? Então vamos fazer mais alguma coisa aqui, mudar esse protocolo, ver no seu organismo, fazer um exame de sangue, fazer alguma coisa diferente, mudar o medicamento ou acrescentar um protocolo que nos outros não precisa, mas para você precisa de algo um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais forte. Então, esse que é o diferencial, né? Além de, eu acho que é uma mescla, né? Um conjunto. Perfeito. Próxima pergunta, eu me identifico um pouco com essa pergunta, porque eu, desde o começo da trajetória da minha mãe, eu sempre estive do lado dela, né? E eu tô vendo vocês duas assim, eu lembro muito de mim da minha mãe. E aí eu queria saber que muita gente, quando a gente vai empreender com alguém da nossa família, ela sempre fala assim, que isso não vai dar certo, porque vocês vão misturar a vida pessoal com a vida profissional. E eu queria saber de vocês, como é o relacionamento profissional entre vocês duas? Olha. A mãe puxa a orelha, não lá? Não, a mãe puxa a orelha. Tem briga, discussão de casa, de trabalho. Não, assim, eu e a Chay, nós nunca tivemos problemas em relacionamento. Porque a Chay sempre foi uma menina muito educada comigo, nunca me deu trabalho, nunca precisei ir para a escola porque precisava chamar atenção, nada. Então ela sempre foi, e sempre foi uma menina também que sempre procurou resolver os probleminhas dela. A menina do interior. Exatamente. E sempre foi muito tranquilo. Quando nós viemos para cá, eu falei uma coisa para ela, falei, olha, eu não quero saber de parte de administração. Esquece, não conta comigo para administração, para papel, para nada. Eu vou fazer atendimento. Se precisar, eu atendo das 8 às 8 da noite. Pode colocar 50 pacientes no dia que eu vou atender. Mas não quero saber dessa parte de administração. Então, o que a gente faz? Eu não me meto nessa parte de administração. Né? Uma coisa ou outra, quando precisa, a gente senta, conversa, mãe, o que você acha? Tá tudo bem, mas eu confio plenamente nas opiniões dela, nas ações dela, né? E procuro não ficar também, olha, isso aqui, me fala disso, me fala... Não, eu confio, eu passei essa bola para ela, né? E sei que ela é capaz de resolver isso e de lidar com isso. Como eu sou capaz na parte de atendimento. Ela fala, o que você acha desse paciente? Você pensa em fazer alguma coisa? Então, ela fala comigo na minha área, que é o atendimento, área, né? E eu falo com ela na parte dela só aquilo que realmente eu acho que precisa. Então, a gente não entra em conflito. Porque raramente eu me meto no canto dela e ela não se mete no meu canto. É o que eu acho. Eu acho que isso funciona muito bem, né? E não é simples. É simples. Gente, é simples. É isso, simples. tá? Tem um ser humano. Cada um no seu Tem um ser humano. Eu já vi muito isso, né? Pessoas da família que trabalham junto em empresa. Eu mesmo sou uma daquelas que fala, gente, não dá certo. Mas eu acho que é muito da questão de alinhamento. É você saber onde cabe cada um, né? Igual ela falou. Eu sei o que eu estou fazendo e sei o que ela sabe o que ela está fazendo. Então, eu confio no que eu faço, ela confia no que ela faz. E eu também, vice-versa. É uma confiança, uma mão de via dupla, né? Você perguntar, você Exato. tirar alguma dúvida, tá valendo. Agora você, né? pressionar, falar Não. assim, isso aqui. Exato, que nem, às vezes, eu e meu marido tá vendo alguma coisa da clínica, assim, que a gente tá resolvendo, eu e ele saem umas faíscas, entendeu? Porque ele não entende o operacional, porque tem muitas coisas que é muito simples a gente falar, é só fazer isso Tá tudo certo. Gente, na teoria é lindo, é realmente, vamos fazer isso aqui. Eu sei que é assim porque eu penso assim, mas no operacional, na hora que você vai colocar em prática, eu sei que não funciona assim. E como eu estou todo dia lá colocando em prática, ele não está. Então, quando ele vem e fala, olha, tem que fazer assim, 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 mas assim não funciona. Não, mas tem que fazer assim, mas... Peraí, quem está aqui todo dia e sabe como que funcionam as coisas? Porque se fosse simples assim, estaria resolvido. Exatamente, já estaria resolvido. Então, ela entende. Quando eu falo, olha, não é bem assim que funciona. Quando eu tenho algum problema para resolver, ela sabe que eu vou resolver porque eu, mais do que ninguém, vou saber resolver. E ela também.
Então, é realmente cada um respeitar o seu espaço. Além do relacionamento, que a gente sempre teve um relacionamento muito bom. Muito bom. A gente nunca foi de brigar, de discutir. É claro que algumas coisas, assim, algumas discussões amigáveis, vamos colocar assim, né? Que é aquela coisa, olha, eu não concordo, porque eu acho que devia ser assim, Discussões assim. necessárias. Exato. Mas nada do que fuja disso. Porque a gente sempre teve um relacionamento muito sincero, muito claro e muito limpo, né? Então... E de respeito, Exato. né? Você respeita o que eu faço, eu respeito o que você faz, sei que você entende, você sabe que eu Isso. entendo. Então, Perfeito. pergunta-se, mas não impõe, É. né? Exatamente. Aí Então, a fica gente dá fácil super trabalhar. certo nessa parte. Parabéns, mas isso é muito bacana. E é necessário, né? Porque às vezes nós estamos ali numa área, fazendo alguma coisa, e pelo fato, às vezes, realmente de estar fazendo todos os dias, às vezes uma pessoa de fora, um pouco de fora, mas que entende, é claro, do processo, ela consegue enxergar algumas coisas que a gente não está enxergando. Exato. Né? Por isso que é importante a gente também ouvir um Tem pouco. uma visão diferente da sua, né? Sim, exatamente. Pra conseguir Exatamente. auxiliar ali você. Às É. vezes isso é bom. Exato. Bom, tem muitas mulheres que também têm muito desejo, né, de empreender, que trabalha Com fora, certeza. tem a necessidade, né? E qual que é o maior desafio para você? Principalmente agora que você está com a bebezinha pequena, Pois de é. conciliar a vida pessoal e a vida profissional. Como é que foi com a Olha, chegada da bebê agora? E com outra chegando já, Ah, né? é sério? Você tá pegando de novo? Estou de novo Aproveita já que ela é de tudo 6 pequenininho. meses, gente. Nossa, você não parece. 6. Parabéns. É bom que Obrigada. agora já ganha tudo agora. Exatamente. novinho, depois Depois, fica só- depois é só fazer os procedimentos estéticos e ficar Não, É porque quando você perturba mandou a minha foto, vida. eu falei, ó, a minha mãe trabalha comigo, aí você mandou a foto. Eu É. falei, a irmã dela é a mãe dela? Perturba a minha vida, viu? Mãe, faz isso em mim, não pode, você tá É, grávida. nossa, Primeiro é nada porque pode. tava amamentando, não pode, você tá amamentando. Mãe, mas Aí faz já- aquilo, outra coisa, não pode. Aí engravidou. Aí, mãe, Fala faz agora. isso aqui em mim, faz um botox. Não pode, não pode. Aí perturba a minha vida. Ganho o neném, não põe mais nenhum pra dentro. Que aí eu vou fazer. Mas eu já falei pra ela que assim que eu ter, eu vou mudar meu CPF Ah. de tanta coisa que eu vou fazer. Mas enfim, eu acho que a parte mais difícil é... Nossa, o que eu vou te falar? Eu acho que é o estresse. Você ter que lidar com o estresse. Porque assim, é aquela coisa... agora, né, atualmente são 2 clínicas, né, Tatuapé, aclimação, uma gestação que é cansativo, eu passo mal, antes de ontem eu passei o dia inteiro vomitando e tive que fazer reunião, trabalhar, e coisa de alinhamento, e tem o marido, e tem a casa, então realmente, chega assim no final do dia, você tá capenga, né, Exausta. exatamente, mas eu acho que a parte que mais incomoda é o estresse. Não seria nem o tempo. É porque é estressante. né? É muito estressante. É o que me pega. Eu, além de eu me estressar com as clínicas, aí é a filha, porque aí ela chega da escolinha à noite eu tô cansada, ela quer brincar, e aquilo ali vai estressando, e aí é o marido, e depois... aí depois é a gestação, que também cansa, e aquilo ali vai, sabe, Mexendo. juntando... exatamente. É que a gente vai virando num ritmo assim, que a gente só vai indo. Eu tô no automático, entendeu? Tá indo... Mas eu acho que é o estresse. O estresse que é um pouquinho difícil de lidar com. Qual que é a tudo dica que você isso. dá pras mães que estão com bebezinha pequena e precisam enfrentar essa luta aí? Gente, olha, eu sei que não é fácil, mas eu acho que você precisa ter... Pede ajuda da avó. Eu ia até falar, não dá nem pra pedir pra avó, a avó tá trabalhando junto. Não, mas a avó, Todo mundo ajuda em a casa. avó larga tudo. A hora que tem que ficar caninha, a avó larga tudo. Exato. Mas eu acho que é mais você ter, assim, confiança, força de vontade e muita garra mesmo. Não tem algo diferente que eu possa falar. Olha, faça isso. Não tem um segredo, não tem uma fórmula secreta. É literalmente mesmo. Não desista. Não desistir, que sempre foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Não desistir. Tudo que eu queria fazer, eu falava, eu tenho que ir até o final. Porque o não, pra mim, não é uma opção. Eu tenho que fazer dar certo. Porque eu sei que uma hora vai dar certo. Pode demorar 5 anos, 10 anos, mas vai dar certo. Então, realmente, você, mesmo cansada, mesmo estressada, tá ali, batalhando e saber que uma hora você vai conseguir chegar. Porque imagina, se eu tivesse
deixado, né, todo esse estresse, deixado o cansaço me vencer. Eu não teria chegado até aqui, né? Então, às vezes eu tava estressada, eu tava querendo matar mas eu tava ali, não, eu vou continuar. E eu sempre coloco uma coisa que me ajuda bastante, colocar na minha cabeça, eu aguento mais um pouco. Se tá difícil, eu falo, não, eu aguento mais um pouco. Eu consigo suportar mais um pouquinho. Já tô aqui, já. Exato. Porque, assim, Deus não dá um fardo maior do que a gente não consiga carregar. Exatamente. Então, quando eu tô passando por alguma coisa, assim, que eu tô no meu limite, eu falo, não, mas eu acho que eu aguento mais um pouquinho. E fico nisso, testando os meus limites. É aonde a gente vai conseguindo viver dia após dia. E nisso a gente já tá uns 5 meses, né? No começo, 6 meses, exatamente. No começo, no primeiro, segundo mês que a gente pegou a clínica, que foi um BO atrás do outro. Ai, Jesus! Foi um BO atrás do outro. Todo começo até se ajustar, né? Exatamente. Eu ficava, não, eu vou aguentar mais um pouco. Às vezes meu marido falava, qualquer coisa a gente vende tudo e volta. Eu falava, não, eu não aceito. Eu não vou. Eu vou fazer dar certo. Eu vou conseguir. Eu vou forçar. E é aquela coisa, era choro, era cansaço, mas porque tinha criança, tinha uma gestação vindo, e era toda aquela pressão, porque eu me cobro demais. Então, pra mim, nunca é o suficiente. E eu sempre colocava na minha cabeça, eu vou aguentar. Mais um pouco eu aguento. E foi indo assim, até que eu tô aguentando até agora. A gente daqui a pouco tá indo pro CAPES, mas tá tudo certo. Não, mas o importante é que isso cria uma pessoa mais forte. Exato. Que a cada dia mais tá ficando mais forte, superando seus limites. Exato, porque, menina, se eu olhar as coisas que eu passei no começo, quando a gente veio pra São Paulo, e olhar pra hoje, se eu olhar pra trás, eu sinceramente, eu falava, eu não sei como que eu aguentei. Você lá de trás, você olharia pra agora e falaria assim, como assim eu consegui aguentar isso? Entendeu? Então, às vezes a gente... É muito o poder da mente, né? Às vezes a gente acha que não aguenta. Mas é só forçar um pouquinho que a gente aguenta mais um pouco. A gente fica no automático. No automático, mas dá tudo certo. Tamiris, pedi pra Tamiris fazer mais uma pergunta e nós vamos falar dos nossos apoiadores. Mais uma perguntinha aqui. Essa daqui, ó, é pro pessoal, porque tem muita gente que quer fazer esse procedimento e aí fica com medo, assim, tudo mais. E aí tem dúvida e não faz, né? Quais são os principais benefícios do Botox? E existe alguma contraindicação que o público precisa saber? E aí, doutora? Essa é polêmica. Essa é polêmica. Tá liberado. Fez hoje? Hoje eu fiz já Botox em paciente logo cedinho, 8 horas da manhã. Já falaram que eu preciso já. Você precisa, aqui, bora fazer Botox. Aqui, aliás, vou te levar para o tratamento capilar. Já vamos fazer um transplante. Vamos fazer um transplante aí, ficar mais jovem. Casa, que às vezes eu me afasto aqui pro Michel não pegar minha careca. Aí eu falo, papai, sua careca, papai tava brilhando hoje. Inclusive, a gente tem uma parceria com a empresa Capilum, que ela tá começando agora no mercado, que a gente faz transplantes através dela, né? Então, ela tá aqui nesse presente que você trouxe pra nós? Não, aqui não tá a Luz Brasil e... Daqui a pouco a gente abre. Mas tem a rola da Capilum. E aí a gente faz os transplantes através dela, né? Que ela é ela faz a captação dos transplantes para divulgar para outras clínicas, né? E já tô vendo aqui, ó. A gente já vai encomendar o menino propaganda de vocês, exatamente. Eu fui com certeza, uma ação de marketing, porque não faz sentido uma empresa de hambúrguer ter uma informação dessa. Mas vocês lembram quando o Burger King fez uma ação que os calvos iam ganhar um lanche? Gente! Eu fui lá, lógico. Você ganhou? Você ganhou? Ganhei o lanche, fui lá. Eu fiquei até um dia sem cortar meu cabelo, porque se deixar crescer um pouquinho... Pra mim já tá grande, tá? E eu falei, putz... Acha? Eu já acho que tá grande. Eu abaixo mais aqui. Aí porque começa a crescer, aí já tá falhando aqui. Não, deixa crescer um pouquinho pra eu fazer um exame tricoscópico. Aí eu fui lá, né? Ainda brinquei com a menina. Eu falei, olha, eu sou da tropa dos calvos, vim pegar o meu lanche. Aí ganhei o lanche, mas com certeza uma ação de marketing, né? Alguma empresa. Pois é. Porque imagina, pra você pegar o lanche... Tem que dar o CPF. Ah, tá. Então vamos achar lá o marketing. Por exemplo, acabou a campanha, fecha o relatório. Entendeu? Eles sabem quantos calvos foram no Burger King em Guarulhos. Olha! Quantos foram em tal lugar, em tal A gente lugar. precisa bolar alguma coisa. E agora eles têm o quê? Agora eles têm um CPF nosso. Então ele consegue exatamente, puxar vai saber tudo que quem precisa.
né? É isso aí. Mas, e essa área de estética minha é conhecida. Um abraço pra minha esposa, né? Um beijo pra ela, que ela atua nessa área também há muito tempo, né? Tem um salão lá também. Eu já fui cabeleireiro. Que bacana! Você já foi cabeleireiro? Já, Acredito. Foi, fazia unha também. Aí eu fazia, Eu não acredito. Jura, ele fazia não, menino, eu você ia tá tentar, escondendo, eu ia tentar, Rafael. mas o cabelo eu fazia, tudo de cabelo. Fazia progressiva. Agora imagina por que eu parei. Por quê? Conta de um serviço só, o corte. Eu tinha medo. Adorei. É o que eu mais faço. Eu tinha medo. Jura? Mas progressiva era a época alta da progressiva, né? Não, mas sinceramente também o corte é Progressiva, complicado. tudo. Porque, meu, Porque você errar errou um o corte, de uma mulher, a mulher cara, frustra. E aí eu já acostumado com o design. Eu falei, cara, no computador deu errado. Você eu vai apago lá, de novo, eu apago. Aqui não tem Ctrl Z no volta. negócio, você entendeu? Aí isso daí me pegou muito. Aí eu tava lá com a Poxa. cliente, às vezes minha esposa tava atendendo uma outra, aí a cliente, tudo bem, eu já não marcava corte pra mim, né? Até porque no início, as clientes dela não queriam que eu atendesse. Né? A pessoa fala, o Gabriel tá fazendo. Eu queria fazer com você, aquele negócio, né? Eu falei, tudo bem. Vou rodar uns panfletos e vou atrás das minhas clientes, né? Simples assim. Essa foi boa. As novas Exatamente. clientes vêm. Exatamente. E aí, tranquilo, só quando os clientes marcavam, aí eu fiz o quê? Aí fazia uma promoção, uma oferta, né? Reduzi muito, a gente ia nas feiras, né? Na Expo Center Norte, tinha bastante feira, comprava os produtos mais em conta. E aí eu fazia muita reconstrução. E cabeleireiro gosta de inventar nome, né? Banho de petróleo, reconstrução, a gente vai inventando as coisas e vai lá. Então, legal. Aí na reconstrução, às vezes fazia o quê? Sabe, você fazia todo o rolamento com creme, né? Tudo certinho. Pegava lá o papel alumínio e vinha com a chapinha, aí saía estralando tudo. Assim, a gente gostava, né? Era rapidinho, né? Mas é só pra fazer efeito, né? Nossa, aí legal. Ele quebra o cabelo. Aí bacana. horrível. Aí vamos lá. Aí tinha o quê? Pô, já saí com a escova. Aí você já faz a escova. Aí, pô, depois que você faz todo o tratamento, aí, poxa, eu queria cortar as pontas. Nossa. Né? E aí? Aí eu não cortava as pontas. Aí tinha que esperar minha esposa terminar de atender pra poder Cortar. ir lá fazer o corte, você entendeu? E aí você vai me incomodando e outras coisas, aí eu parei. Desistiu. Né? Mas é uma bela área. Sim. Mas falando sobre Botox... Ah, o Botox. Vamos falar do Botox, porque é a conversa que veio pra tudo quanto é lado. A gente vai conversando Gente, aqui, ó. então, o que acontece com o Botox? O Botox é um procedimento hoje muito comum, né? Todo mundo quer fazer um Botox. E depois que você faz, vicia, viu? Você fez o Caminho Botox... sem volta. Você fez Botox uma Ou vez... seja, não é uma vez só. Não é fazer, aplicar uma vez e tá tudo ok. Não, Não. você fez, logicamente, que um bom Botox... Não existe essa história de Botox durar 1 ano, tá? Isso não existe. Tem que ficar retocando? Tem que fazer retoque, né? Ou você faz retoque ou você não faz mais. O Botox bom e bem feito, até 6 meses, ele dura bacana. De uma boa marca, uma boa diluição, né? É o que eu falo para a Chay, lá na clínica. Você abre o Facebook, o Instagram, tá lá, Botox 399, 499. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. A gente compra o Botox, a gente já paga, tipo lá, 600 reais. 590 pra ser mais Num exato. tubinho. Num E esse pequenininho. no tubinho. Esse tubinho, um homem, porque lá eu faço muito em homem. A musculatura do homem é muito diferente da mulher. É mais rígida, não é? Isso. Ou seja, vai mais produto. Exatamente. Já. Você consegue fazer uma mulher com 40 unidades. E depois tem um retoque. Do tubinho. É, Meu 40 Deus. unidades. Você faz uma mulher que não tem uma expressão muito forte, uma mulher que não frequenta academia, fica levantando peso, você faz. Agora, um homem é no mínimo 60 unidades. E o No tubinho, mínimo. E o tubinho é 100 unidades. E aí você tem o retoque depois dele. Depois fazer. Então, O retoque é menos ou mais? mais um pouco de unidade. Não tanto como... Quanto a primeira mas vez. você vai olhar onde a musculatura dele é mais forte, onde precisou ou não. Então, por quê? O Botox, na verdade, tem também um mito que as pessoas falam. Botox não trata ruga. Ele melhora o aspecto da ruga, porque paralisa a musculatura. Na verdade, o Botox, ele trabalha com o músculo, não é com ruga, não é. Então, você vai aplicar o Botox no músculo, vai paralisar o músculo frontal, o prócero, o corrugador. Então, você vai paralisar esse músculo. Quando você paralisa, aquela ruga que não é muito profunda, aquela marca que não é muito profunda,
ela melhora, porque você estica a pele ali, o músculo, ele relaxou, ele dá aquela esticadinha na pele. Então, às vezes as pessoas vêm com essa ilusão, eu vou fazer botox, vai sair minhas rugas. Não vai sair ruga. Tem outros né? procedimentos, né, para isso. Lógico. Nós temos microagulhamento, que é maravilhoso, que é um estimulador de colágeno. Nós temos os estimuladores de colágeno injetável, a gente tem fios de estímulo de colágeno. Isso pra que idade? Ah, amiga, depois dos 23, Calma, 24 segura anos, aí. não, Porque o que você acontece? ainda tá vomitando colágeno, tá? Mas o que acontece? Que as pessoas não sabem. As pessoas acham que quando vai fazer algum procedimento estético é para quando já está num nível avançado. Não. Tem o procedimento estético precoce, que é aquele que a gente fala de preventivo. Então, fazer um botox preventivo, que nem eu. Eu não precisaria. Mas, hoje em dia, se você for pegar aquelas mulheres que são mais velhas, dos anos 2000, e for pegar de agora, gente, as mulheres de 50 anos de agora tá dando de 10 a 0 para as de 20. Exatamente. Mas por quê? Porque fizeram esse tratamento preventivo. Então, o que a gente gosta de explicar lá, né? Não é só quando aparece a ruga, ou quando aparece a mancha, ou quando aparece alguma coisa que tá te incomodando no rosto, que você vai fazer um procedimento estético. Você tem que se preocupar com o pós, com daqui 20 anos. Como que eu quero me apresentar? Aí que tá o negócio. Então, é claro, a gente estimula muito o colágeno, não é necessário fazer. Porém, se você quer chegar com 40, quase 50 anos, com essa carinha aqui... Perfeito, tá? Exatamente. E falar assim, nossa, você é irmã Eu da fiz sua o meu filha. fiz o meu Entendeu? primeiro botox há 2 meses na clínica. Entendeu? Sério? Eu nunca tinha feito procedimento algum. O único procedimento que eu sempre fiz em mim foi o microagulhamento. Isso ela Que é fez desde excelente. cedo. Que O é uma coisa que microagulhamento para estímulo estímulo de colágeno é perfeito, né? Eu atendo muito paciente lá que eu recomendo, a gente faz tratamento com muito ativo legal, que dá muito resultado. Exato. Mas o botox mesmo, eu só fiz porque o pessoal falava assim, ai, dói um pouquinho. Um falava, ai, arde. Aí eu falei, gente, eu vou sentir Vou para eu experimentar, saber, também quero saber, onde que dói, onde que arde, o porquê, né? E acabei fazendo em mim mesma pra gente, né, assim, se situar, Exato. né? Que quando o paciente fala está doendo, porque todos os aparelhos da clínica eu utilizo, faço em mim, testo ali, porque eu quero saber a sensação que o paciente vai sentir. Né? Até o tratamento capilar já, passa a agulha minha, vem aqui aplicar. Mas se nem você tá com 47. 47. Pra ela que tá com 47, não aparenta que tá com 47. Realmente. Isso é o quê? Foi muito tempo de peelings, de cuidados com o rosto, de microagulhamento. Agora que ela foi fazer o botox, né? Mas então, assim, ela fez algo preventivo pra chegar nisso, né? E é onde as pessoas acabam pecando. Esperam chegar nisso pra fazer e acham que vai Tem sumir. uma mágica, né? Fez uma E não aplicação. acontece. E o Botox também, hoje já tem também fins terapêuticos, né, para mandíbula, maxilar, que é parte já odontológica mesmo, com alguns probleminhas, mas não tem assim, não tem um milagre, tá? O Botox, a gente faz, fica legal, fica bacana, mas se a pessoa tiver uma ruga profunda, a gente vai ter que tratar essa ruga, né? Se a pessoa tiver com uma pele desidratada, uma pele que precisa de um skin booster, de um revigoramento, então a gente trata isso, até porque quando você trata a pele, você tem um resultado melhor no Botox. Porque o Botox, ele vai esticar sua pele ali um pouco. Então, se você tiver com a pele legal, o resultado é melhor, né? E o Botox hoje está de muito fácil acesso, né? As pessoas podem fazer o Botox até preventivo e tem que tomar muito cuidado, gente, porque tem N marcas de Botox no mercado. Isso é pra importante, você. Tem né? N marcas. Porque, olha... E a diluição? É perigoso. Como que a gente faz? Eu, na clínica, eu uso a diluição seca, que é 1 ml para cada 100 unidades de Botox. É uma diluição seca, uma diluição boa, que vai dar resultado. Porque eu falei para a Chay, falei, olha, eu não vou fazer diferente disso. Você coloca o valor no procedimento que cubra isso certinho,
Por quê? Eu não vou fazer uma diluição ruim, que dá para fazer em 2, 3 pacientes, uma unidade que a gente precisa, para depois o paciente chegar aqui e falar, olha, você não fez direito o Botox. Porque a aplicação eu vou fazer direito, mas se o produto não for bom, não vai dar resultado. E outros nem voltam, né? Só vão falar, eu fiz, mas não teve exatamente. resultado. Porque aí tem uma diquinha pra todo mundo. Tem algumas clínicas que pegam Botox, que é pra fazer em uma pessoa mais o retoque, e faz pra 3 pessoas. Meu Deus. gente. Dilui. Coloca na Não, água? vai ter não. Dilui Dilui com vai ter. sopa. Tá. Xícara colocar na água. Se for uma musculatura Quando a gente fala muito dilui, rígida, é diluir nem a forma efeito de não vai diluir ter. o Botox. Se for que um é com preventivo, soro, você ainda né? vê. Mas vai dilui durar ali uns a 3 molécula. meses no máximo. Misericórdia. Entendeu? Então é tomar cuidado com isso. Pois é. Pedi pro Michel colocar os nossos apoiadores. E aí depois nós vamos entrar no Verdade e Mito e aí vai ser rapidinho, tá? Pra gente Beleza. até fazer os nossos cortes. Bom, você que não tem seguro no seu carro, tá? No seu veículo, nós temos aí o nosso parceiro, JFS Seguros. Proteção para o seu carro. Para mais informações é só você acessar o site www.jfsseguros.com.br ou acessar, né, entrar em contato com eles lá pelo e-mail ou pelo telefone 11 2497 4415. A cotação é 100% gratuita, né? JFS Seguros trabalha aí com as principais asseguradoras do Brasil. Chat Ideal. Você que tem um negócio ou um processo de vendas ativos na internet e você não tem um atendente ainda para poder fazer esse atendimento, o Chat Ideal ele acelera em até 8 vezes, né, o seu atendimento. Ideal para vendas, você que tem um funil de vendas com um link direto, certo? E também ideal para quem tem o atendimento ao saque ao seu cliente. Então, todo o suporte, todas as dúvidas que o seu cliente tem é alimentado dentro dessa IA e ele faz um atendimento aí, né, entre aspas, quase humanizado, né? Mas tudo que você colocar, ele vai dar a resposta da melhor forma possível. Para mais informações, é só acessar o site www.chatideal.com.br. E nós temos a nossa comunidade Chega de Mimimi, onde você aprende a estruturar o seu negócio no digital sem complicação. Lá tem tudo, desde mexer no Canva, montar um funil de vendas que funciona, até colocar a sua empresa no meu Google Negócio. Vocês sabem o que é isso, galera? E é tudo na prática e direto ao ponto. Então, se você quer dar aquele passo e transformar a presença online do seu negócio, vem com a gente e bora pra comunidade. Acesse a nossa comunidade aí, por favor. E se você também quer participar aqui para ser um dos nossos patrocinadores, para mais informações, acessem aí esse número, 11 968 30 3236. É isso aí. Bom, voltando aqui, né, a gente já quase finalizando, mas vamos finalizar com o nosso quadro Verdade ou Mito. Pedi para o Michel subir nossa vinheta. Bom, vamos lá. Verdade ou mito? Filtro solar só precisa ser usado quando nós vamos para a praia e piscina? Jamais. Não? Totalmente Eu pego mito. muito no pé dos pacientes lá. Filtro solar é vida, gente. É vida. Porque eu mesmo sou um Quem? desses. Ai, meu Eu Deus. só lembro quando tem praia, vou pra piscina. Ponto tem negativo pra você. Quer Lá na prevenir o caderneta, envelhecimento ponto da negativo. pele? Filtro solar. E olha, é aquela coisa, o pessoal acha que filtro solar é só pra quando a gente vai pra rua ou sai pro sol. Gente, essas luzes aqui, luz de celular, essas luzes, porque ultimamente é tudo luz de LED, né? Elas queimam muito mais do que o próprio sol, porque a gente fica muito dentro de escritórios, estabelecimentos Frente de comerciais. telas. Exatamente. Então isso queima muito mais, tá? Então, Filtro solar é vida. Exato. Use filtro Tá vendo? solar. pois é. Vocês dois. Tá vendo? Ah, eu tenho que comprar. E qual que... Porque tem aquelas... Tem o 70, tem o 60 e o 90. E qual que é o melhor, assim, pra usar? Gente, quanto mais alto o Exato. fator, melhor. Melhor? Melhor, né? É lógico que se não tem o de 90, você pega o de 70, o de 60, Exato. acima de 30, Acima pelo de 30. menos, tá? E hoje já tem com cor, que você não precisa nem passar uma base, já passa ele. Os homens, levantou de manhã, mas eu esqueço, tal. Deixa dentro do carro, ali. Tem aqueles onde em barra você também, que eu consegue já ver. vi. Muito simples. Aquele Só Nossa, eu queria passar comprar um daquele. Um bastão, né? Só Excelente. passar, tá tudo certo. Você vai ler os comentários? Tem algumas perguntinhas aqui pra vocês.
Chayenne, sua metodologia em busca de resultado é fantástico. Você acredita que clínicas estéticas hoje buscam resultados ou lucros? Olha, pela minha experiência ultimamente, estão buscando por lucros. Tá? Lucros. Porque o que mais aparece na clínica, nossa, eu fechei não sei quantas sessões, fiz um tratamento, não tive resultado. É o que eu mais escuto. Então, realmente, está sendo lucros. Lucros. Hoje em dia, todo mundo pensa em dinheiro, né? Eu sei que a gente depende do dinheiro e vive por conta do dinheiro. Mas eu acho que dinheiro não é tudo. Eu acho que a gente pode fazer um conjunto, né? Você oferecer um bom tratamento com um custo-benefício legal que cabe no bolso de todo mundo ganha. Eu sou muito assim, dá pra todo mundo ganhar. Com certeza. Todo mundo, né? Agora uma pergunta pra Adriana. Tenho 24 anos, vejo muitas rugas já nessa idade. É verdade que existe botox preventivo para pessoas mais jovens? A gente acabou de falar disso. Tem sim, não dá pra fazer. Só que tem assim, que ter muito cuidado com a marca. Por quê? A maioria das marcas, quando você faz um botox preventivo, que você usa poucas unidades, que é de prevenção, ela cria como se fosse uma vacina no seu corpo. Se você começa muito jovem a fazer. Então, você vai fazer uma vez, 2, 3, de repente, você começa a fazer e fala, nossa, o botox não está fazendo mais efeito. Porque ele fica meio que, o seu corpo é como se fosse uma vacina. Aí começa a acostumar. Ele começa a criar uma imunidade em relação àquele botox. Então, tem marcas que isso acontece e tem uma marca muito boa que não dá esse efeito vacina, que é o que a gente compra, o Zeumin. Né? É aquele, maravilhoso. Eu compro muito dele lá na clínica, eu gosto de usar ele, porque qualquer pessoa, mesmo que tenha alergia a ovo, a lactose, ela tem pode isso fazer... também no botox? Tem. O buraco é bem mais embaixo. Tem algumas marcas, tem algumas marcas que se você tiver alergia a ovo, você não pode usar. Ou você tiver alergia à lactose, você não pode usar. Esse não. Xeumin é maravilhoso. Você pode usar em qualquer pessoa que não vai te dar nenhum tipo de alergia. E ele não deixa criar esse efeito vacina. Então, a pessoa mais jovem que vai começar a fazer o botox preventivo, escolha essa marca, porque você vai poder estar sempre fazendo, não vai sofrer com o efeito vacina. Exato. Você pegar um Dysport, olha eu falando nas marcas aqui, tudo bem? É a publicidade. Ótimo. Entendeu? Aí, o que vai acontecer? Pode ser que você comece a fazer agora, e daqui 1 ano, 2, 3, né, dependendo do seu organismo, aí começa a não fazer mais efeito. Né, que é o efeito vacina que o seu corpo vai adquirindo. Para não ter dúvidas, escolha um lugar de procedência que você já sabe onde é. Pronto, mais informações você já sabe onde procurar. Exato. Mais uma pergunta de verdade ou mito. Vocês fazem terapia capilar, né? Isso, E tudo mais. Para homens e para mulheres também? Para mulheres também. Certo. Aí, uma verdade ou mito. Só quem está ficando careca Assim, precisa de terapia capilar? Ou pessoas com muito cabelo, assim, ou com uma genética boa para crescimento capilar também precisa? Então, existe vou responder. Deixa eu falar. É porque, assim, às vezes a pessoa pensa que tem que procurar ajuda, vai procurar a clínica quando já tá lá com, né, a cabeça lá já caindo quase ensinada, né? né? E não é assim que acontece. Você pode procurar o tratamento capilar mesmo quando você tá com o cabelo legal, mas você tá vendo um afinamento desse cabelo, né? Você sente que o seu cabelo tá mais fininho, tá caindo mais de 100 fios diário ali, você vai fazer e é uma queda contínua, né? Então você não espere fazer aquele vão, aquele punhadinho buraco, do cabelo assim, ficar para procurar ajuda. O tratamento capilar é excelente. Nós temos medicações, nós temos fatores de crescimento na medicação, nós temos vitaminas específicas. De repente, você não precisa ir lá fazer uma aplicação da medicação. Seu cabelo tá legal, mas você tá vendo um afinamento, alguma coisa. Tem vitaminas excelentes, medicação via oral, manipulada, que você pode estar fazendo uso e ajudando nesse cabelo. É o que eu falo, existe o preventivo, né? Então, a área da estética, gente, não é só para quando você tá com uma dor e precisa solucionar, mas é também para você
fazer o preventivo. Acho que qualquer área é isso, não é? Exato, entendeu? Porque as pessoas, elas, é o jeitinho brasileiro, né? É Natal, as pessoas vão comprar o presente no dia do Natal, Dia entendeu? 25 eu tô Aí na reclama que o loja. shopping tá cheio, né? Fala, meu Deus, Exatamente, não porque o funciona. brasileiro tem esse costume de deixar tudo para a última hora. E não, você pode antecipar. Então, o capilar também existe o preventivo. Tem um paciente que chegou lá, acho que foi o único que chegou. Ele fez o tratamento capilar a vida inteira. Ele tá, acho que com 50 anos. Ele foi fazer o tratamento capilar com a gente fez a avaliação, tudo. Chegou lá, o cabelo dele tava intacto, perfeito. E a gente ficou meio assim, né? Porque que você não tá tinha assim? acontecido ainda. Ele falou, não, é que eu faço o tratamento preventivo. Ele mostrou a foto da família, a família toda careca. Ele era o único que tinha cabelo. Uma alopecia Exato. androgenética tá na genética. Exato. E ele Vai falou, cair. não, eu faço preventivo. Porque eu vi que era genético, eu vi que eu ia ficar, então todo ano eu faço o tratamento. E, gente, eu achei fantástico aquilo. Eu falei, é uma pessoa que realmente pensou direito, né? Porque a gente é aquela coisa. Até eu sou assim, eu espero acontecer pra prevenir. Bom, nosso tempo tá acabando. Fazer a última perguntinha aqui. Verdade ou mito? O peeling de diamante pode ser combinado com outros procedimentos? Ou Peeling não? de diamante? Pode. Peeling Verdade. de diamante, gente, é uma belezinha. E o peeling Maravilhoso. O peeling químico, não. Quando você fizer o peeling químico, é só químico, né? Você vai fazer ele naquele dia, vai dar um período para sua pele se recuperar e aí depois você pode entrar com microagulhamento. Tem um período fixo ou é pra cada um? Não, depende de cada tipo de peeling. Tá? Tem peelings que você vai esperar uma semana para fazer um outro procedimento. Tem peelings que, se você for fazer ele novamente, tem que esperar 20 dias para sua pele regenerar, né? Então, peeling é assim. O de diamante, como ele é uma ponteira que Não é tão causa, invasivo, né? que causa uma dermoabrasão na pele, entendeu? Um esfoliamento mais profundo da pele. Então, ele não tem problema. É lógico que você não vai fazer o botox agora e em seguida já fazer o peeling de diamante. Porque o botox você fez, você tem que deixar ele ali umas 4 horas no mínimo, 2, 3 dias, para aquela toxina agir naquele local sem ninguém ficar mexendo. E o peeling não, o peeling você pode fazer uma limpeza de pele, já fazer o peeling, você pode fazer o peeling, fazer um microagulhamento junto. É um resultado fantástico. Maravilhoso. Pra quem tem essas marquinhas de acne, vou perguntar pra você. Essas manchinhas assim de espinha. Os jovens assim, ó, qual que é a melhor? Amiguinha, microagulhamento. Microagulhamento. Pode começar de agora? Pode, vou te esperar lá na clínica. Sério, viu? Vou te esperar. Não, sério, o microagulhamento é um procedimento assim que eu sempre falo pra todo mundo. Gente, é a minha paixão. Que ele tira todas Porque as manchas. é maravilhoso. Eu fiz Ele estimula muito o colágeno, eu fiz três sessões de microagulhamento, eu diminui 2 tons de base, de tanto que a minha pele clareou. Meu Foi Deus. absurdo. Eu tive as estrias aqui na gravidez, por conta da gravidez, né? E aí eu comecei a fazer o peeling, fiz 3 sessões também. Isso funciona pra estrias também? Funciona. Sério? Exatamente. Estrias. Eu fiz aqui na estrias e quase desapareceu. E É que eu não nós terminei também o usamos tratamento. o microagulhamento no cabelo. Exatamente. Você microagulha e usa medicação. Quando você quer dar um bull lá, dar uma fermentadinha lá em cima, aí você usa o microagulhamento e passa a medicação também. Exatamente. Então, o microagulhamento como estímulo de colágeno é perfeito. Maravilhoso. E aí, tipo, tem que fazer várias sessões assim ou... Você faz umas 6 sessões. 6 sessões. No seguidas. mínimo, pra É. ver aquela diferença, Isso. entendeu? Depois, você só vai mantendo. É. Mas isso só Porque muda eu- só no rosto ou vai mudando também, tipo, no corpo? Você vai diminuindo o tom do seu Não, contorno do não, braço? no só rosto. na Só no área rosto. na área que Isso, você fez. Exatamente. Uma sessão de microagulhamento, você consegue estimular colágeno até 1 ano. Então, ele estimula muito colágeno, ele é muito bom. Você tá colocando o produto ali no seu rosto através de microperfuradinhas de agulha, né? E é um tratamento indolor, totalmente tranquilo, você não sai vermelha, cheia de Não, mancha, dói um nada pouquinho, disso, né? sim. Ah, é que a gente tá acostumado. Dolor totalmente não É é. que a gente tá acostumado. Uma Já picada de Aí lá na vacina. clínica, Leite na sobrancelha, é. né? É. A esposa limpa um pouco. Antigamente era cada puxão. É, e hoje dói um não. pouquinho. A gente pode usar um anestésico, mas Isso. assim, é suportável pelo benefício que ele causa. Não é uma coisa igual era antigamente. Quando saiu o microagulhamento, o pessoal usava o roller Nossa. Ah, eu sei qual que e é. deixava a pessoa com o rosto A pessoa Todo ficava sangrando. ferida. Hoje não é assim. Hoje, há estudos que comprovem que não precisa causar esse estresse tão Na profundo na pele. pele.
Você pode microagulhar de uma forma mais leve, né? E vai resolver as mesmas coisas. Você vai obter os mesmos resultados. Ele é aquele que com você isso. pega a agulha e vai enfiando assim, né? Tipo, uma agulha só, né? Ou não? Não. É uma caneta que ele tem uma ponteira que tem... Uns tem 24 ponteirinhas de microagulha, outros 36, 12. Isso. E aí você vai passando na pele como se fosse uma caneta mesmo. Ele tem o formato de uma caneta. Com vai ativos, né? passando Porque o com os importante não é ativos que só as o vitaminas. microagulhamento. A perfuração, ela vai estimular o colágeno. Porém, o ativo que você vai usar, que vai fazer? Ou a mancha clarear, ou o estímulo maior da textura da pele melhorar. Então, os ativos são muito importantes também na hora de fazer um microagulhamento. Perfeito. Já sabe tirar as dúvidas. Já vou esperar. Eu tava falando dessas manchas esses dias. Você vai aparecer lá que nós vamos dar um jeitinho nelas. Muda muito o rosto. Meninas, muito obrigado por aceitar esse convite. agradeço. Espero que vocês tenham Imagina, gostado eu do bate-papo. Né? Vamos marcar outro dia, que tem muito assunto, na verdade, pra Com gente certeza. abordar. Com E certeza. vou aproveitar a câmera de vocês aqui. Fala com a audiência como é que faz pra encontrar vocês, como é que faz pra poder fazer aí. Olha lá, o Marco. uma Bom, gente! Esse é o seu momento. É muito simples, né? A gente fica ali na Emílio Malete, 1775, que é ali no Tatuapé, bem no centro do Tatuapé, aqui de São Paulo. É uma localização bem fácil de achar, é um dos bairros mais tranquilos ali também que tem. Tem estacionamento de frente, então é bem tranquilo para estacionar, Pertinho não vai do precisar metrô. pagar estacionamento. É pertinho, 800 metros do metrô Carrão e 1 quilômetro do metrô Tatuapé, tá? Ali que tem o shopping Tatuapé, né? E acho que é isso. Na aclimação. E na aclimação, Esqueceu verdade. da aclimação? É, porque tá recente. Olha, tem duas agora. Não, e a gente tem na aclimação, que é a rua José Getúlio, 419, que ela fica um pouco mais pro centro ali, do lado da Paulista, né? Bem ali do lado mesmo, que lá é onde a gente também faz todos os procedimentos, que é a Outra Homens que a gente tem. E lá também tem o transplante capilar que a gente faz lá também, né? Então, tem tanto o tratamento capilar quanto o transplante. E ali no Tatuapé é só o transplante que a gente encaminha lá para o capilar, que a gente encaminha o transplante lá para aclimação. Perfeito. Isso. Antes de encerrar, mais uma perguntinha pra vocês. Sim. Vou direcionar essa pergunta pra Chayene. Chayene, pra você, o que é sucesso? Meu Deus! Que pergunta difícil! Gente, o que é sucesso? Olha, eu acho que se fosse um tempo atrás, eu falaria que sucesso seria eu ter muito dinheiro. Acho que de todos, né? Exatamente. Eu ter muito dinheiro, eu ser muito conhecida, né? Eu ter meu nome em vários lugares. Mas acho que hoje, pra mim, é eu realmente estar realizada, né? Hoje eu olho para toda a minha trajetória lá de trás para agora, sair de uma salinha para 2 clínicas, minha marca. Então, eu acho que é isso. Para mim, eu já tenho sucesso, né? Eu tenho uma família, eu tenho a minha filha. Eu não preciso, eu vou chorar. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não preciso de mais nada. É claro que eu quero realizar muitas mais coisas, mas o sucesso foi tudo isso que eu construí. Já não é para mim ter o meu nome em vários lugares, ou ter vários seguidores, ou ser conhecida em muito lugar, sabe? Eu já me sinto realizada, já me sinto com muito sucesso. Ai, perfeito, Maravilha. maravilhoso. Doutora Adriana, o que é sucesso? Sucesso, menino. Pra você. Sucesso é no final do dia você deitar com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Você olhar seu dia, você ter produzido, você ter feito coisas boas, tá todo mundo lá em casa quietinho, tudo em paz, tudo tranquilo. Acho que sucesso é isso para mim hoje, né? Perfeito. Cada dia que eu levanto, que eu vou para a clínica, né? Eu abro a clínica do Tatuapé, então eu saio de casa cedo, abro a clínica e eu já sei que meu dia vai ser atender pessoas, atender sonhos ali, projetos, né? Porque todo mundo chega com um sonho, ou é o sonho de cuidar do cabelo, ou é o sonho de melhorar o corpo, melhorar o rosto. Então, você não está lidando ali só com o procedimento, você está lidando com os sonhos de todo mundo, né? E você poder realizar esses sonhos, entregar resultados bons. E no final do dia, você ter essa sensação de que você fez bem aquilo que você fez, isso para mim é sucesso. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado. Você que nos assistiu aqui ao vivo e vai assistir depois, me desculpe, eu tentei mexer aqui, eu não sei porquê, mas eu não consegui ver as mensagens.
de todo mundo As perguntas. que estávamos aqui, mas muito obrigado. Depois Muito a gente obrigada. olha tudo, a gente tenta responder algumas se for necessário, tá? E na próxima semana, se Deus quiser, estamos aqui no mesmo canal, no mesmo horário. Agradecer ao Michel. Muito obrigado, Obrigada, Michel. Michel. Michel tem uma plaquinha ali, ó, que eu falei pra ele ainda que calma aí, 10 segura aí, não minutos. joga não essa plaquinha, não. Que a gente já vai tem acabar já. presentinho. Ele ganhou, e tem um presente. Ai, o né? presente. Pega aqui. Esse aqui é o meu, esse aqui é o seu. Esse é o seu. Sua É, mãe, esse sua mãe tá é o meu. assistindo aqui, viu? Que eu vi que ela já mandou mensagem aqui pra gente. Não, agora é meu. Oxe, quem tá aqui? É, Quem tá aqui sou Quem eu. tá aqui que ganhou o presente. Deixa eu ver, gente. Da Luz Compartilhar Brasil, com gente. vocês. Maravilhoso. Da Luz isso. Brasil. Esse daí Olha é que o top. patrocinador da Luz Brasil. Olha que lindo. Isso. A Luz É o Brasil Léo que faz patrocina nós parceria. também, Léo. Olha lá, faz Ele parceria tem com a joias gente. lindas, Exato, gente. Patrocina nós gente. também, É que a gente uma fala de você coisa aqui mais todo linda episódio. que a outra. Esse aí é o seu mesmo. Esse daí é o dele. Esse é seu, porque você vai tomar e eu vou te esperar lá na Exatamente. clínica pra Aí. gente fazer um exame. Já é o Vitaminas pré- E vai, capilares. exatamente. Gente, Tá muitíssimo obrigado. intimado a aparecer lá. De fato, Exato. vocês do interior é muito bom. E eu ainda não trouxe nenhum doce de leite, não trouxe queijinho pra vocês. É isso, muito obrigado. Espero Obrigada, ter vocês de meninas. volta Perfeito. Com certeza, novamente. gente. Tchau, tchau. Bora viver a vida rica que nós merecemos. Que hein? você merece. Dá um abraço pra Priscila. Tchau, Pri. Tchau, mãe.